Deus me guia para falar de um tema que, claro, tem a ver com Cristo, tem a ver com a igreja, tem a ver com tudo que a gente está precisando ouvir. Não é o que a gente quer ouvir, mas é o que a gente precisa ouvir. Amém? E orando, buscando a Deus e pedindo a Deus confirmação até a última hora mesmo, até o último instante, antes de começar o culto. Realmente, esta é a mensagem. Tem até interessante que eu falei isso, última hora, que esse é o tema. É já a última hora. O tema da mensagem de hoje é este. Vamos repetir? É já a última hora. Só vocês agora. 1, 2, 3. Já é a última hora. É já a última hora. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Essa é uma mensagem de despertamento. Essa é uma mensagem para acordar, para despertar aqueles crentes que estão porventura dormindo o sono do pecado, da indolência, ou seja, peca, mas não sente que pecou, acha que está tudo normal, e o sono da negligência espiritual, já não lê mais a Bíblia, já não ora, já não busca mais a Deus. Enfim, é tempo de despertamento. E para você, amigo ouvinte da palavra de Deus, que porventura possa estar ouvindo esta palavra, quero lhe dizer, é já a última hora. Mateus capítulo 20, a partir do verso 1, a Bíblia diz: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, os mandou para a sua vinha. Perto da hora terceira saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Perto da hora 11ª, ele saiu a encontrar outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 11ª, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também eles receberam 1 denário cada um. Tendo-o recebido, murmuravam contra o pai de família. Disseram: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e te retira. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho eu direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros últimos. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que palavra poderosa! Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus por sua palavra. Que parábola maravilhosa! Parábola bíblica, o que é isso? É uma história criada com base em fatos verdadeiros do dia a dia, com o objetivo de ensinar lições a respeito do reino de Deus. Uma das características do verdadeiro Messias, Jesus, é que ele abriria a sua boca por parábolas. E foi o que de fato aconteceu. Jesus, ele contou muitas, não poucas, muitas parábolas. E esta é uma das parábolas. A parábola dos trabalhadores na vinha. A vinha é justamente, irmãos, um símbolo. Começando aqui pelo pai de família. O pai de família é um símbolo da pessoa de Deus.
o dono da vinha, ok? A vinha é o símbolo da obra de Deus. Ora, o pai de família que saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha representa, simbolicamente, aponta para a pessoa de Deus. E a vinha, a obra de Deus, com foco na salvação das pessoas. 1 Timóteo capítulo 2, a Bíblia diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 em diante diz: Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Verso 6. O qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Então veja aqui, o desejo de Deus, a Bíblia diz, qual deseja, né? Deus, ele deseja que todos os homens se salvem. Então a vinha representa a obra de Deus. Aquela plantação de uvas, que chegar agora o tempo de trabalhar nela para haver a colheita, representa a obra de Deus, com foco na salvação das pessoas. E o desejo do pai de família, que é Deus, é que todos os seres humanos, crianças, jovens, adultos, idosos, não importando a nacionalidade, a cor da pele, a condição, o status social, Deus não olha para isso, ele quer salvar a todos, desde que todos os homens se arrependam e abandonem a vida de pecado para servir ao Deus vivo, crendo no seu Filho Jesus Cristo. O denário, há traduções bíblicas em português brasileiro que usa a palavra dinheiro. Eu acredito que alguns dos irmãos aqui possa ter essa tradução na sua Bíblia. Ao invés de denário, apareceu a palavra dinheiro, né? Tem tradução que usa essa palavra dinheiro, tá? Ao invés de denário. Essa tradução é a Almeida Revista e Corrigida 1969 e também a Almeida Corrigida Fiel. Elas trazem, ao invés de denário, a palavra dinheiro, tá? Denário ou dinheiro vem do latim denarius e era uma moeda romana feita de prata. Tinha o mesmo valor de uma dracma grega ou de meio shekel judaico, tá? Com um denário se pagava a diária de um trabalhador braçal na época em que o Senhor Jesus esteve aqui na terra durante sua primeira vinda. Então, a diária de um trabalhador braçal custava um denário, apenas um denário, ok? Com um denário era possível você pagar a diária de um trabalhador braçal. O denário ou dinheiro aponta simbolicamente para o galardão, que é um prêmio que o crente, o trabalhador em Cristo Jesus receberá no tribunal de Cristo logo após o arrebatamento da igreja, pelos bons serviços prestados na sua vinha, ou seja, na obra de Deus. Então, enquanto você está aqui na terra, nós estamos aqui, estamos trabalhando para quem? Para Deus. Coríntios 15:58 diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Faço questão de ler esse trabalho. Esse texto. O trabalho no Senhor não é vão. Olha só. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra, na vinha do Senhor, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tudo, eu vou repetir, absolutamente tudo que você e eu fizermos para Deus, na obra de Deus, não se perderá. Já não é o bastante esse Deus maravilhoso, gracioso, misericordioso, glorioso nos dá a salvação,
corpos incorruptíveis e imortais, ainda vai nos dar prêmios, galardões. Meu Deus, que Deus maravilhoso, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu penso e peço salvação, eu quero estar com Jesus, mas Ele vai me dar além da salvação, a mim e a todos os que trabalham na obra de Deus, a todos os trabalhadores da vinha. Não é a questão só de ser pastor, evangelista, não! É qualquer trabalhador, qualquer crente que trabalha para o Senhor. Você ajuda, você dá um copo d'água, em tudo que você imaginar, o que você fizer é para Deus, vai ter galardão. Amém? Então até aqui está dando para entender? Se dá para entender, diga amém. Então quem é o pai de família nesta parábola? Quem é o pai de família, simbolicamente falando aqui, quem é o pai de família? Deus. Amém? E a vinha, a obra de Deus. O denário é o galardão, amém? Que será dado no dia do tribunal de Cristo. E as horas? O que são as horas? As horas representam as eras, ou seja, os tempos. As eras, os tempos. Isso é que as horas representam, tá bom? Olha só, irmãos. A primeira hora, Mateus capítulo 20, versículo 1 e 2. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, os mandou para a sua vinha. Que hora ele saiu? Que hora ele saiu? De madrugada. Que hora ele saiu? É a primeira hora. Na madrugada o sol ainda não está brilhando. Portanto, a escuridão da madrugada não permite que se veja as coisas com clareza. Gênesis 22, de 1 a 3. A madrugada nesta parábola simboliza ou significa que, apesar de Deus ter tido um relacionamento profundo com os patriarcas, que esta é a hora deles, é a hora dos patriarcas e dos profetas, então, apesar de Deus ter tido um relacionamento profundo com os patriarcas bíblicos e com os profetas bíblicos, ainda não estava revelado claramente o pleno conhecimento do plano de salvação para nós, a humanidade. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Colossenses 1, 24. Colossenses 1, 24. A Bíblia diz assim, ó. Colossenses 1, versículo 24. Olha o que diz a Bíblia. Agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das minhas aflições. Aliás, das aflições de Cristo. Agora, eu vou repetir o versículo. Agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu poder, que é a igreja. Eu fui feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto, escondido, durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos santos. Então houve um mistério que estava escondido dos patriarcas e dos profetas, ou seja, eles trabalhavam na madrugada, mas o pleno conhecimento da salvação não estava ainda revelado para eles. O sol ainda não estava brilhando para mostrar, para lançar plena luz. Portanto, estava ali escondido. Era um mistério. Nós vamos entender melhor agora. Versículo 27 de Colossenses 1. A eles, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Versículo 28. A ele anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, irmãos, esse texto está falando o seguinte: o mistério, Cristo em vós, esperança da glória, é a salvação de judeus e de gentios. Porque os judeus pensavam que a salvação era só para eles, e não era. Não era. A salvação era para toda a humanidade. Mas isso estava ainda encoberto dos patriarcas e dos profetas. Portanto, a madrugada representa a hora dos patriarcas e a hora dos profetas. Ainda não estava revelado o pleno conhecimento do plano de salvação para a humanidade,
a eles. Os profetas e os patriarcas não sabiam, não entendiam. Mas eles estavam trabalhando. Eles estavam lá na madrugada, lá no começo, trabalhando na obra de Deus. Número 2, a terceira hora, Mateus 20. Fique sempre Mateus 20, tá? Verso 3. Depois a gente vai para outros textos. Perto da hora terceira, ele, o pai de família que é Deus, saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Perto de quê? Da hora terceira. Aí representa essa hora terceira aí, irmãos, no nosso relógio atual, aqui não é simbolismo, é no nosso relógio mesmo, é entre 8 e 9 da manhã. Terceira hora bíblica, tá? A hora judaica, do relógio judaico. No relógio brasileiro, vou usar aqui nosso relógio, é entre 8 e 9 da manhã, tá? Do nosso horário. Essa é a hora do Espírito Santo. Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre 120 homens ali, representantes da igreja de Deus, e os batizou. E viram sobre suas cabeças línguas como que de fogo repartidas sobre a cabeça deles ali, né? Então, o Espírito desceu. Essa é a hora que o Espírito Santo escolheu para inaugurar a igreja do Senhor Jesus. Na primeira hora, que é a madrugada, somente 3 classes de pessoas recebiam o Espírito Santo, que eram os reis, os profetas e os sacerdotes. E sobre estes estava o Espírito Santo. Mas hoje o Espírito Santo não está sobre nós, mas ele está dentro de nós, dentro da nossa vida, habitando no nosso corpo. O nosso corpo, portanto, é a casa de Deus, é a casa do Espírito Santo. Portanto, cuidado com o que você faz, crente, com seu corpo. Tenhamos cuidado com o que os nossos olhos veem. Tenhamos cuidado com o que os nossos ouvidos ouvem. Tenhamos cuidado com o nosso coração. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Então, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo, ele ajuda os trabalhadores da vinha do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 26, está escrito. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 26. Olha o que diz a Bíblia. Como o Espírito Santo nos ajuda. Da mesma maneira também o Espírito, que é o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Amém? Então o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele é o nosso intercessor. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, virei outra vez. E aí depois, tocando no assunto do Espírito Santo, ele disse assim, que ele enviaria outro Consolador, que é o Espírito Santo. Essa palavra outro no grego é allos, quer dizer da mesma essência divina. O Espírito Santo, tanto quanto Jesus, é Deus, tanto quanto Jesus é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma coisa, não é um fogo, não é água. Isso tudo são símbolos. Água, fogo, óleo, são símbolos da pessoa do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma pessoa que se entristece. Ele pode ficar irado. O Espírito Santo fala. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus escreveu isso 7 vezes. João escreveu, quando Jesus disse isso 7 vezes para João. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo se relaciona com seu povo. Amém? E o Espírito Santo, Jesus disse que ele glorificaria a Jesus. É o Espírito Santo que nos leva a amar, a adorar, a reverenciar a Jesus, a temer a Jesus, a perdoar e a pedir perdão ao nosso próximo. É o Espírito Santo, irmãos. Quem é guiado pelo Espírito Santo não vive com ódio guardado no coração, com ressentimento, com a raiz de amargura. Nessa hora o Espírito Santo não se alegra. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele trabalha convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, a fim de que estes seres humanos se voltem em arrependimento para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém.
essa é a terceira hora, a hora do Espírito Santo. Amém? Número 3, a sexta hora. Mateus capítulo 20, verso 5. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Vou falar só da hora sexta por enquanto. Entre 11 horas e meio-dia era a hora sexta. Essa é a hora dos verdadeiros adoradores. Nessa hora o evangelho rompeu os limites de Jerusalém, pois após Atos capítulo 2, o primeiro povo a receber o Espírito Santo foram os samaritanos. Esse foi o primeiro povo que recebeu o Espírito Santo após a saída, após o rompimento dos limites de Jerusalém. Amém? Em Atos capítulo 2. Depois de Atos 2, nós vamos ver agora Atos 8, 14. Atos capítulo 8, versículo 14. Atos capítulo 8, versículo de número 14. Diz a palavra de Deus em Atos 8, versículo de número 14. Em diante. Atos 8, 14 a 17. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Atos 8, 15. Quando chegaram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, e dizendo: dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus. Talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondeu, porém, Simão: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste me aconteça. Então, irmãos, o versículo 25 para terminar. Tendo eles testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Glória a Deus. Então é a hora dos samaritanos, a hora dos verdadeiros adoradores. A Bíblia vai dizer em João, no capítulo 4, que Jesus estava com sede. Ele chega a um poço, e estando naquele poço, ele pede para uma samaritana: dá-me de beber. E ela olha para ele e vê que é um judeu. Como sendo tu judeu, fala comigo e dizes: dá-me de beber? Aí começa ali, porque os judeus não se davam com os samaritanos, era uma briga, uma confusão, uma guerra. E Jesus veio para romper com isso, para quebrar com isso, para limpar o coração. A Bíblia diz: no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então, irmãos, Jesus está ali quebrando agora aquele mal. E veja, ela diz, né? Ele diz assim para ela: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Aí ela diz, né? Senhor, dá-me de beber desta água, para que eu não venha mais tomar dessa água aqui, desse poço. Ela pensou que ele estava falando de uma água física, mas ele estava falando da água espiritual. Ele estava falando de beber do Espírito Santo, de beber das águas da palavra de Deus, que mata a sede do homem. Amém? Então, irmãos, conversando ali, de repente a Bíblia diz que ele vai e diz: vai, chama teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, pois já tivesse 5 e esse que está com você não é teu marido. Vejo que és profeta, Senhor.
E ali a Bíblia diz que naquela conversa chega um dado momento em que a mulher diz assim: nossos pais adoraram neste monte. Ela era samaritana, lembre disso. Mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Aí Jesus disse: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos e conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A hora dos adoradores, a sexta hora. Pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E ali ela saiu para avisar a todos que Jesus era o Messias. Ela entendeu que ele era o Messias, ele se revelou a ela como o Messias, e a multidão dos samaritanos veio conhecer Jesus, ouviu a palavra de Jesus. E aí eles dizem: mulher, já não é pelo teu dito, mas é o que nós vimos e o que nós ouvimos. Cremos que de fato ele é o Messias, o Santo Filho de Deus. E os samaritanos naquele dia ficaram ali, acolheram Jesus ali naqueles dias. Aleluia. Jesus ficou ali alguns dias ainda. Então esta é a hora, é a sexta hora, a hora dos verdadeiros adoradores. Alguém aqui é verdadeiro adorador? Deus. Onde estão os verdadeiros adoradores? Glória a Deus. Que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Número 4, a hora nona. Mateus capítulo 20, versículo 5. Parte B. É a hora nona. Perto das 3 da tarde ali, no nosso horário. Após o Espírito Santo levar o apóstolo Pedro a pregar para o centurião Cornélio, dali em diante o evangelho chega à Europa e vai até os confins da terra. Assim sendo, essa é a hora dos gentios. A porta do evangelho está agora completamente aberta para todas as nações, além de Jerusalém. Colossenses 1:20. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Colossenses 1:20. Diz a palavra de Deus a partir do 20. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Eu vou pegar do 19 para a gente ampliar o conhecimento aqui, tá, irmãos? Colossenses 1:19. Em diante, do 1 ao 23. Colossenses capítulo 1, versículo 19 ao 23. Ele, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Quem é ele aqui nele habitasse? É Jesus, tá? O Senhor Jesus. E que havendo por ele, por Jesus, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tantas que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Olha aí, o evangelho pregado a toda criatura. Esta hora nona é a hora dos gentios. E, note bem, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu é para os colossenses, os gregos de Colossos, os crentes gregos, alcançados pelo evangelho. E quando Deus levanta o apóstolo Paulo, ele chega a pregar até na Espanha. E aí, irmãos, depois de um tempo, o tempo se passa, muito tempo depois, atravessando os mares, chega à América do Norte. E da América do Norte chega à América do Sul. Da América do Sul ao Brasil. O evangelho chega no Brasil. E o evangelho chegando no Brasil, em vários lugares, em vários estados do Brasil, de repente o evangelho vai chegando
Bahia, Rio de Janeiro e vários lugares. E vai chegando, quando pensa que não, o evangelho está no Acre, em Rio Branco, alcançando a muitos, alcançando Belo Horizonte, alcançando Santa Catarina, alcançando Goiás, Goiânia, enfim, todos os estados, todas as cidades do Brasil sendo alcançadas. O evangelho alcançou os brasileiros, o evangelho alcançou a todos nós. Amém? Bolivianos, peruanos, todos foram alcançados pelo evangelho. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A porta do evangelho está aberta para todas as nações. É desejo de Deus, eu repito, a salvação de todos os homens. Mas a pergunta que fica é: será que todos querem a salvação? Deus quer te salvar. Deus está com as portas abertas da salvação para você. E a pergunta é: você quer esta salvação? Porque Deus quer te salvar. Amém? Mas você quer esta salvação? Número 5. A hora 1/10. Essa é a última hora. Né? A hora 1/10. Mateus capítulo 20, verso 6. Perto da hora 1/10, ele saiu a encontrar outros que estavam desocupados. E lhes perguntou: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Perto da hora 1/10. Irmãos, também conhecido como crepúsculo. Esse aqui é perto das 5 da tarde, conhecido também como crepúsculo da tarde, que é o intervalo de tempo com luminosidade após o pôr do sol. O crepúsculo da tarde anuncia que o fim do dia luminoso se aproxima para dar lugar à noite escura. Noite ou trevas absoluta é um símbolo do mal, do pecado e do homem totalmente afastado do Senhor Deus, o Criador de todas as coisas existentes, visíveis e invisíveis. A 1/10 hora é um símbolo ou aponta para a última hora, tema desta mensagem. Amados irmãos, nós somos estes trabalhadores da última hora ou da 1/10 hora. É você, cada um de nós. São vocês que me ouvem, amada igreja do Senhor. Nós somos os trabalhadores da última hora, da 1/10 hora. Este tempo que nós vivemos é o tempo da última hora. 1 de João, capítulo 2, versículo 18 diz: filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. A igreja de Cristo será tirada de forma brusca e sobrenatural antes da noite chegar. E a pergunta é: por quê? Por que a igreja será tirada de forma brusca e sobrenatural? Ou seja, será arrebatada? Letra A: é porque não temos condições de trabalhar à noite. João capítulo 9. Faço questão de ler João 9. Olha o que diz em João 9, versículo de número 4. Devemos fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Irmãos, está terminando o tempo da era da igreja. Não é o fim do mundo, como muita gente prega por aí. Como muita gente fica fazendo vídeo por aí. Não é. A Terra tem, no mínimo, 1007 anos de história ainda. 7 anos de grande tribulação e 1000 anos do milênio. 1000 anos de paz, quando Jesus estiver na Terra governando a Terra por 1000 anos. Tá? Ele vai governar por toda a eternidade. Uma vez que ele sentar no trono, não sai mais. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas ele vai governar a terra durante 1000 anos. Ele vai fazer uma limpeza na terra, porque a terra vai estar devastada após a grande tribulação. Devido a tantas guerras, a terra vai estar totalmente destruída. Mas o Senhor vai fazer uma limpeza e uma restauração, e haverá 1000 anos de paz. Está profetizado na Bíblia Sagrada. Poucas coisas a Bíblia fala sobre o milênio, mas é certo que a Bíblia profetiza, está escrito na palavra de Deus, nesta profecia gloriosa da palavra de Deus diz que uma criança meterá a mão
na toca do basilisco, e nada lhe fará mal algum. Ou seja, serpentes venenosas não existirão mais. O boi vai pastar juntamente com o leão. O leão e o boi pastando. Hoje, se você pôr um boi próximo do leão, pode ter certeza que aquele boi vai virar comida, vai virar alimento para o leão. Mas no tempo em que Jesus estiver na terra, haverá verdadeira paz reinando, verdadeira prosperidade como nunca se viu e verdadeira alegria. Mas, voltando, nós estamos aqui no crepúsculo, tá? No crepúsculo da tarde. São os últimos raios solares antes da noite vir. O sol já se pôs e os últimos raios, os últimos flashes de luz estão ainda. Mas logo chegará a noite, que é a grande tribulação. Amém? Está chegando esse tempo. A igreja ainda está aqui. A missão está finalizando, mas ainda não finalizou. Mas estamos vivendo a última hora. Ou seja, como um corredor, como aqueles que estão correndo numa pista, esta é a reta final da era da igreja. O Espírito Santo me levou a pregar esta mensagem para alertar os irmãos, porque na letra B diz: e também Jesus vai nos arrebatar, porque nós não somos da noite. 1 Tessalonicenses 5. Olha o que diz a Bíblia. Esse texto é profundo. 1 Tessalonicenses 5. Olha o que diz a Bíblia. Faço questão de ler do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Este dia do Senhor não é o arrebatamento. O arrebatamento foi escrito antes do capítulo 5. Está no capítulo 4, versículo 13 a 18. Tá? Este é o arrebatamento. O dia do Senhor é o grande e terrível dia da sua ira. Não é um dia de 24 horas, é um tempo de 7 anos de grande tribulação. É a abertura dos 7 selos. É o tocar das 7 trombetas e o derramar das 7 taças da ira do Deus Todo-Poderoso. Será um tempo como nunca houve nem jamais haverá igual. E Jesus disse em Mateus 24 que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, que é Israel, porque a grande tribulação será usada por Deus como ferramenta para quebrantar Israel, para que o remanescente seja salvo. O remanescente que vai estar vivo vão receber Jesus. Eles vão clamar: bendito é o que vem, em nome do Senhor. E também para trazer julgamento àqueles que rejeitaram a salvação de Deus nesta última hora. Continuando. Mas vós, irmãos, versículo 4, 1 Tessalonicenses 5, já não estáis em trevas para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Olha só, a igreja não está em trevas, porque esse dia é um dia de trevas. E quem está em trevas, ou seja, desviado do caminho do Senhor, longe do caminho do Senhor, vai entrar nesse terrível dia. Versículo 5. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Então ainda estamos no crepúsculo. É o fim do dia. É a última hora. Mas ainda não terminou. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Agora, olha o alerta do Espírito Santo para nós. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Que sono é esse que muitos crentes estão dormindo? É o sono do pecado. É o sono da indolência. E o que é o sono da indolência? É aquele que peca, mas não sente. É indolor. Não sente que pecou. Está entendendo? Não sente que feriu a santidade de Deus em sua vida. Não percebe que está entristecendo o Espírito Santo de Deus que habita na sua vida. Ei! É hora de despertar. Acorda! Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia! Amém? Então, irmãos, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam-se de noite. E a Bíblia diz:
Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Beba do Espírito Santo. Ele é aquela água viva que Jesus prometeu. Beba do Espírito Santo, porque quem está cheio do Espírito Santo não fica fora de si. Quem está cheio do Espírito Santo não diz assim: eu não sei nem o que eu estava fazendo. Não, isso não é o Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo sabe o que fala e sabe o que está dizendo. Está acordado, está sóbrio, não está sob efeito de bebida alcoólica. Portanto, é hora, amada igreja, de despertar de Deus para nossas vidas. É hora de acordar, é hora de se levantar, é hora de dizer não para o pecado, é hora de dizer não para a iniquidade, é hora de andar em santificação, é hora de liberar perdão, é hora de levar a cruz, negar a si mesmo, seguir a Jesus todos os dias da nossa vida, porque a qualquer momento a trombeta soará e quem está desperto, quem está acordado, vigilante, sóbrio, vai subir no arrebatamento da igreja a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Quem crê comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. E ele continua dizendo: nós, porém, versículo 8, que somos do dia, sejamos sóbrios, nos revestindo da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A esperança da salvação. Não perca este capacete, o capacete da esperança da salvação. Agora o versículo 9, ele é contundente e ele é assim de uma abrangência de conhecimento profundo. Olha o que diz: pois Deus não nos destinou para a ira. Sabe, eu respeito os meus irmãos em Cristo pós-tribulacionista, mid-tribulacionista e os 75%. Mas eu quero dizer que nós, irmãos, somos pré-tribulacionistas. Por quê, pastor? Porque nós cremos que Jesus virá antes da grande tribulação. Em Apocalipse 3,10 ele diz assim, ó: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora, olha aí, da hora da tentação. A palavra tentação aí, irmãos, não é no sentido de uma tentação qualquer, não. Tentação aí, irmãos, é porque a palavra grande tribulação, ela tem várias palavras, existem várias palavras para designar a grande tribulação. Grande tribulação, angústia para Jacó, tentação, como é Apocalipse capítulo 3, versículo 10, porque lá está escrito assim, ó: porque guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. É dizer, nos 4 quadrantes da terra, é todo o mundo. Não é a tentação só de não é uma provação, uma aflição, uma tribulação que vai acontecer esporadicamente aqui num país, no outro, um está tranquilo, não. Nenhuma nação vai estar tranquila nesse tempo. Nenhuma nação vai estar em paz. Nenhuma. Nenhum povoado. Jesus disse isso. Que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, pois Deus não nos destinou para a ira. A ira aqui é a grande tribulação. A ira de Deus será derramada, tá? Mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12, também vai falar, tá? Eu não vou ler todo o capítulo, eu queria que vocês lessem nas suas casas depois. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, todo, do 1 ao 17. Leia depois na sua casa. Mas a Bíblia diz assim: ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos rogamos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então aí vai lendo, depois eu vou dar um estudo mais abrangente, mais profundo sobre esse texto, tá? Mas eu quero terminar esta mensagem declarando para todos nós, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos,
aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Prestem atenção, esse exemplo simples aqui, nós vamos orar, que nós vamos cear. Prestem atenção. Prestem atenção nisso. Aos que o esperam para a salvação. Olha o que o texto está dizendo. Que Cristo aparecerá segunda vez sem pecado, quer dizer, sem o pecado da humanidade, né? Que ele levou sobre si os nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, tá? Era o pecado da gente, não dele, que ele não tinha pecado. Perfeito, santo. Beleza. Ele vem agora a segunda vez. Aos que o esperam para a salvação. Eu pergunto, quem está dormindo? Quem está embriagado? Está esperando o Senhor Jesus? Vamos fazer aqui um exemplo. Imaginemos que o irmão Claudino combina com o irmão Fredson para um determinado trabalho, tem que construir um muro em um determinado lugar. Uma obra que o irmão Claudino conseguiu. E aí ele disse, meu filho, vamos trabalhar comigo. E aí, amanhã de manhã, eu passo lá na tua casa. 5 da manhã eu estou indo lá, de bicicleta pra gente ir. De lá a gente vai na tua moto. Aí, de repente, o Fredson não dorme cedo, passa a noite acordado e tal. Pô, dorme demais. Dormiu. Eu pergunto, de fato o Fred estava esperando o pai dele? O pai dele chega lá, bate, chama, e a Márcia aparece e diz, ele estava dormindo. Entende o que eu estou querendo dizer? Estou usando esse exemplo simples. Sei que o Fred não é assim, estou dando um exemplo simples. Acorda cedo, é um homem trabalhador, pai de família, servo do Senhor. Mas eu estou dizendo esse exemplo simples para os irmãos entenderem, para os irmãos compreenderem. Que se o Fred está esperando, e como eu conheço o Fred, se eu sei que ele vai esperar, aí eu vou dar outro exemplo. Aí eles combinaram, toda a história os irmãos já sabem. Combinou tudo. Quando dá 5 horas, o Claudino está lá, mas desde 4 horas da madrugada que o Fred está acordado. Já tinha tomado café e estava só esperando o pai dele chegar. O pai dele chegou, entra na moto, vão embora. É assim que a igreja deve estar. Acordada, desperta. Não sob efeito de bebidas alcoólicas, espirituais e até físicas. Não dormindo o sono da indolência, o sono do pecado e da negligência espiritual. Não lê a Bíblia, não ora, não busca, não clama. Vem, Senhor Jesus. Nós temos que estar esperando. Jesus não vem para quem está dormindo. Jesus não vem para quem está embriagado. Jesus não vem para quem é da noite. Jesus vem para aqueles que o esperam para a salvação. Portanto, nós que aguardamos o Senhor Jesus. A Bíblia diz em Tito capítulo 2. Aí eu vou terminar. Tito capítulo 2, versículo de número 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Acorda, desperta tu que dormes, porque Jesus vai voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, eu não sei. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei o mês, eu não sei a semana, eu não sei o ano. Mas eu sei que Jesus vai voltar e que a Bíblia está me dizendo, o Espírito Santo por meio da sua palavra me diz, desperta, filhinhos, é já a última hora. Não é mais hora de brincar com as coisas espirituais. Não há mais tempo para brincar. Não há mais tempo para perder tempo com as coisas desse mundo, com o pecado. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Então é tempo de despertamento. É tempo de olharmos para a cruz, de levarmos a sério a nossa vida com Deus. Nós vamos orar ao Senhor.